primeira turma do STF aceitou por unanimidade, nessa terça-feira, 4, o pedido de abertura de ação penal feito pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra Sérgio Moro, por alegadas ofensas ao ministro Gilmar Mendes, após o senador ter feito uma piada privada, vazada por terceiros, no contexto inicialmente omitido de brincadeira de prisão em barraquinha de festa junina, o que aparentemente também foi omitido nesse julgamento. O fato ocorreu em 2022, quando o agora senador não tinha foro privilegiado, o que foi citado pela defesa de Moro para alegar que não cabe ao Supremo decidir sobre o caso. Mas já foi o tempo, né? Já foi o tempo em que o Supremo só julgava quem tinha foro privilegiado. Agora o Supremo decidiu julgar todo mundo. Se não tem foro, mas existe um interesse, caso atinja algum ministro, ou você quer ter poder, quer concentrar, quer ser relator de um inquérito sem objeto definido, sem prazo determinado, tudo serve para ficar lá no Supremo Tribunal Federal. Então vamos acompanhar aqui um trecho para a gente ir comentando. Pode soltar. Muitas vezes subimos à tribuna, ministro Fux, ainda que seja para tratar de uma ação penal ou uma demanda trabalhista, para falar sobre divórcio. E digo isso porque, ministro Zanin, com todas as vênias à Procuradoria, a denúncia apresentada é divorciada por completo da lei, é desquitada da jurisprudência dessa casa, separada dos fatos e cindida conjugalmente do bom senso. E explico. Como bem exposto pela eminente relatora, trata-se aqui de uma imputação do crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal, pela utilização de uma expressão infeliz, ministro Alexandre, por parte do meu cliente. Expressão infeliz reconhecida por mim nessa tribuna e por ele também, ministra Carmen. Me sinto muito honrado, ministro Zanin, de estar aqui nessa tribuna e ainda mais honrado em representar o hoje senador Sérgio Moro. Contudo, ministro Alexandre, eu não deveria estar aqui. E quem diz isso é a própria Carta Constitucional. Não há competência por parte desta colenda Corte de Justiça para processar e julgar o hoje senador Sérgio Moro, que tomou posse em 1º de fevereiro de 2023. E nós estamos analisando um fato, ministra Carmen, que, salvo o melhor juízo, ocorreu em meados de 2022, quando nem campanha havia ainda em curso. Nós estamos falando de uma festa junina no ano de 2022. Muito bem, está aí a defesa mostrando que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar o caso, porque o Sérgio Moro não tinha foro privilegiado no STF. Portanto, o caso poderia ser encaminhado para a primeira instância se valessem as regras no Brasil. Mas como as regras são aplicadas conforme a conveniência, a primeira turma do STF, para contornar a incompetência do Supremo, alegou que o vídeo, o corte original divulgado nas redes sociais, veio à tona em 2023, durante o mandato de senador. Então, assim, que se dane, pouco importa se o fato ocorreu quando a pessoa, no caso é o senador Sérgio Moro, não tinha um mandato parlamentar. Importa é que aquela edição cortada, divulgada por detrator do Sérgio Moro, como foi identificado numa manifestação complementar da própria defesa, que incluiu ali os prints daqueles que divulgaram esses cortes em rede social. Esse corte foi divulgado durante o mandato, logo, então, o Supremo Tribunal Federal se arroga o direito de julgar. Será curioso, inclusive, ver depois se isso é manipulado conforme a conveniência em relação, por exemplo, à imunidade parlamentar. Porque como é que se pode alegar que o vídeo foi divulgado durante o mandato, logo ele tem foro privilegiado no Supremo? Mas, se é durante o mandato, ele é senador da República, ele tem imunidade parlamentar para determinadas falas. Então, se exclui conforme a conveniência, a gente vai ter que ver na hora da análise do mérito. Vamos acompanhar o que disse a ministra Carmen Lúcia, relatora desse caso, e é claro que eu vou analisando tudo aqui, aprofundando para vocês. Pode soltar. Os fatos que aqui
são identificados como tendo acontecido em 2022, ou o fato especificamente, venha a ser divulgado, e isso aqui precisa de ser devidamente comprovado, quando ele já era senador. E por isso é que então teria se firmado a competência do Supremo Tribunal. É possível constatar, no caso, que o conteúdo do vídeo no qual o denunciado teria emitido as ofensas à honra do ministro Gilmar Mendes tornou-se pública quando já era senador da República, no exercício do cargo, o denunciado. Como a publicação do vídeo fez-se durante o exercício do cargo, a prerrogativa teria sido atraída, portanto, para este Supremo Tribunal Federal nos termos da linha B do inciso 1 do artigo 102 da Constituição da República. Eu estou, portanto, presidente, pelo menos agora, e considerando os dados que se tem nos autos, rejeitando a preliminar de competência do Supremo. Não sei se Vossa Excelência quer destacar para fins, porque se for voto vencido no ponto, haveria o prosseguimento. Aí a Carmen Lúcia, que sabe, como poucos ministros no STF, afetar toda essa serenidade quando está dando um voto eminentemente político. Por outro lado, eu repito, os ministros afastaram a tese de que Sérgio Moro seria coberto pela imunidade parlamentar. Quer dizer, não tinha foro privilegiado, mas tem porque o vídeo foi divulgado não por ele, por terceiros, durante o mandato de senador. Mas não tem a imunidade parlamentar de senador porque o Supremo não quer que tenha. É isso, porque a piada envolveu o ministro Gilmar Mendes, e aí você tem todo o corporativismo do Supremo Tribunal Federal contra qualquer coisa que seja hostil, na visão deles, a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Além de Carmen Lúcia, participam da primeira turma do STF os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Em outro momento do julgamento, a defesa de Moro lembrou que a denúncia contra o senador não descreveu os fatos com todas as circunstâncias a ela pertinentes. E eu quero lembrar aqui, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, assinada pela Lindor Araújo, a então número 2 do Augusto Aras, que era o chefe da PGR, indicado por Jair Bolsonaro, é uma denúncia que veio em decorrência da representação do Gilmar, 3 dias antes, que veio em decorrência da divulgação do corte do vídeo de alguns segundos, que nem sequer mostrava que aquilo tinha acontecido numa festa junina. É uma denúncia inepta, de acordo com a própria jurisprudência do STF, e eu vou detalhar tudo isso para vocês. Então vamos acompanhar esse trecho também. Adentrando na questão de mérito, ministro Alexandre, a denúncia não descreve quando, onde, por quê e sob qual contexto foram ditas as palavras do senador Sérgio Moro. Ao contrário, a denúncia afirma de forma categórica que o senador, o então ex-juiz e ex-ministro da Justiça, cometeu o crime de corrupção passiva, prevista no artigo 317, afirmando que a vítima solicita ou recebe, em razão de sua função pública, vantagem indevida para conceder habeas corpus. Com todas as vênias, não é isso que se deflui da análise da única prova que foi juntada aos autos, que é um vídeo editado, vídeo esse que não foi produzido, ministro Dino, pelo senador Sérgio Moro, não foi produzido pela equipe do senador Sérgio Moro, é um vídeo que foi produzido por pessoas que estavam na ocasião daquela celebração. Esse vídeo foi editado de forma maldosa e divulgado em perfis com os quais nós não temos nenhuma relação. Inclusive, ministro Dino, ministro Cristiano Zanin, nós trouxemos na petição citada pela ministra Carmen os perfis que nós identificamos como os perfis que originariamente divulgaram esse conteúdo maldoso e indevido, que são 3 perfis indicados na petição datada de 26 de maio de 2023. Dito isso, quer nos parecer que existe aqui uma violação clara ao artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que a denúncia não descreveu os fatos com todas as circunstâncias a ela pertinentes. Pois é, tem um artigo lá do Código de Processo Penal, 41, que mostra como a denúncia tem que descrever todos os fatos a ela pertinentes, tem que detalhar, tem que circunscrever a situação. Aliás, eu tive acesso à manifestação complementar da defesa do Moro, em que aparecem esses prints de 3 perfis. O primeiro que
teria divulgado esse corte original, enviesado, maldoso, nas palavras do advogado, e 2 perfis que depois repercutiram, mas atribuindo ali, quer dizer, na própria rede social fica ali a indicação de quem publicou primeiro. Então, você vê ali de onde surgiu isso. E olha, estamos falando de uma denúncia baseada num corte, numa edição de vídeo, sendo que havia outros materiais que poderiam ser apurados, como eu apurei, ao contrário da Procuradoria-Geral da República. Então, havia outras cenas filmadas do evento que davam o contexto, não só de que era uma festa junina, mas da brincadeira de prisão de festa junina e do mecanismo da brincadeira de prisão de festa junina, onde havia pagamentos para se manter presa a pessoa ou para se libertá-la. E a própria relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, leu o trecho da denúncia da PGR, que fala em dia, hora e local não sabidos. Quer dizer, a denúncia da PGR, ela confessa que ela não sabia o que estava acontecendo ali. Mas ela diz assim, restou apurado o quê? E aí dá toda essa tipificação, aí, calúnia por acusação de corrupção passiva. Olha só, eu tenho verificado nas análises de decisões judiciais no Brasil as chamadas opiniões autoprobantes. Então o sujeito escreve assim, restou apurado o quê? Mas ele não mostra que apuração que aconteceu. Ele mostra simplesmente uma conclusão que ele tirou, interpretativa. Parece aquele relatório do Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça contra juízes da Lava Jato. Seja na primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, seja no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o Tribunal de segunda instância. Ele falava assim, naquele relatório, que é difícil de ler porque você fica procurando o fato e não encontra. Você só encontra assim, verificamos que. Então, na denúncia da PGR contra o Moro, restou apurado o quê? E aí você não encontra qual é o elemento que embasa aquela conclusão. Porque não há. O elemento que embasa aquela conclusão é um corte descontextualizado, que nem sequer mostra o ambiente de festa junina, porque a câmera estava apontada para fora do evento. Então, ali estavam na ponta de uma praça, de um jardim, a câmera apontada para fora, ela não pegava as bandeirinhas, as barraquinhas, o pessoal fantasiado. Você via que era um clima descontraído, que as pessoas estavam fazendo piada, inclusive uma delas dizia assim, está subornando o velho. E é a essa frase que o Moro responde, essa aqui é a fiança para comprar o HC do Gilmar. Quer dizer, aparentemente havia um pagamento pela libertação da barraquinha da prisão de festa junina, e aí se fez uma mistura, porque piadas consistem muitas vezes em mistura de mundo real com ficção, entre o mecanismo da brincadeira de você comprar a sua liberdade e o fato noticiado pela própria imprensa em 2020, em 2021, é só colocar no Google, de que o ministro do STF, que mais concedeu habeas corpus desde 2009, é Gilmar Mendes. Então, o comprar remete ao mecanismo da brincadeira. O HC, no mundo real, é mesmo com o Gilmar. Ele é quem tem a maior média de concessão de HC no Supremo Tribunal Federal. E, a partir disso, como se não houvesse problema mais grave no Brasil, como se a patrulha de piadas politicamente incorretas fosse a função do Estado, se faz uma denúncia que é acolhida no Supremo Tribunal Federal, deixando ali um senador com uma corda no pescoço, no sentido metafórico, sem que sequer se analise os demais elementos que foram omitidos na denúncia. Então, assim, é um escândalo o que aconteceu hoje na primeira turma do STF. E é um escândalo não por causa desse personagem ou daquele, porque volta e meia o poder tem seus desafetos e persegue desafetos, mas por aquilo que representa também no cerceamento à liberdade de expressão. E vamos lembrar aqui casos de piadas, por exemplo, contadas por gente de outro ponto do espectro político e ideológico, que foi vazada por terceiro, que não rendeu denúncia nem abertura de ação penal. Então vamos ver o trecho em que, olha, preste atenção na gravidade. É como se isso tivesse passado ali despercebido. A relatora
lê o trecho em que a denúncia confessa que não sabe nada a respeito da circunstância, e mesmo assim ela vota pela abertura da ação penal, e ela é aberta por unanimidade na primeira turma do STF. Vamos acompanhar. Aspas, restou apurado durante um evento realizado em dia, hora e local não sabidos, diante de um grupo de diversas pessoas, que o requerido, ciente da inveracidade de suas palavras, afirmou que, aspas secundárias, não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, acusando falsamente a vítima de, em razão de sua função jurisdicional, negociar a compra e a venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus. Fecho aspas. Em dia, hora e local não sabidos. Eu não sei nem se vocês prestaram atenção no momento em que ela falou isso, porque ela leu rapidinho, né? Ela deu uma acelerada ali, em dia, hora e local não sabidos. Para um grupo de pessoas, ciente da inveracidade. Quer dizer, e começa a frase por restou apurado o quê? Para depois concluir pelo crime de calúnia cometido contra Gilmar Mendes. Não, porque estava num grupo de pessoas, porque sabia que estava sendo filmado. Se você ver o filme, aliás, o Sérgio Moro nem sequer fica olhando para a câmera, não. Ele está conversando com outras pessoas. Tem alguém ali que está filmando a situação. Então, a Carmen Lúcia, repito, ela leu esse trecho que aponta a calúnia com base em corte de rede social. Então, a única coisa que restou apurado, para usar a expressão da denúncia, é que a PGR ignorou que se tratava de um HC, de um habeas corpus, de prisão de festa junina. Esse é o contexto. Se você não sabe a circunstância em que uma fala foi feita, você não tem como concluir, se você não tem sequer elementos específicos de acusação criminal, que ela constitui uma acusação criminal contra outra pessoa. Quer dizer, se você não entende que era um mecanismo da brincadeira de prisão de festa junina, como é que você vai dizer que ele estava acusando um ministro do STF de vender sentença, se nem sequer há uma referência específica a um processo, a um réu, a um valor de propina, a uma data, a qualquer tipo de circunstância singular? Então, assim, é um vexame por onde quer que se olhe. Vamos lembrar aqui, antes de eu chamar o Graeb, o vídeo da piada homofóbica do Lula, do ano 2000, que foi vazado também por terceiros, contra o povo de Pelotas. Não rendeu, repito, denúncia nem abertura de ação penal. A liberdade de expressão no Brasil, inclusive para fazer piada que pode ser considerada de mau gosto, embora há quem goste de piadas politicamente incorretas, depende eventualmente da piada, cada um vai fazer o seu juízo, mas a liberdade de expressão no Brasil, para contá-las, ela está restrita aos queridinhos do poder. Vamos exemplificar. Pode soltar, produção. Quem é que vê isso, Dona? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Tá aí. Grebe, esse é o primeiro apanhado. Eu ainda vou, evidentemente, citar a jurisprudência para corroborar com as próprias decisões anteriores dos ministros do Supremo aquilo que eu mesmo estou argumentando desde sempre nesse episódio. O que você destaca? Felipe, quando você estava falando, eu estava aqui lembrando de um dos trechinhos da fala da ministra Carmen Lúcia agora à tarde. Ela diz o seguinte: uma coisa é dizer que o magistrado é desprovido de conhecimento jurídico. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga. Ou seja, nessa fala aqui, ela está dizendo que, olha, fazer uma crítica ao conhecimento jurídico dos ministros do STF, ok, vamos lá, podemos até aceitar. O resto, dizer que ele traiu a toga, não pode. Então ela está delimitando aqui o que a gente pode fazer de crítica a eles, né? Exato. Passou daqui, a gente não aceita mais. Então vamos dizer com convicção, essas decisões de hoje são absolutamente desprovidas de conhecimento jurídico do mais básico nível. Você estava comentando agora, Felipe. Tudo que você disse faz sentido do ponto de vista da técnica jurídica. Né? E você não é ministro do STF, e também eu não sou. Mesmo assim, a gente consegue enxergar o despautério dessa história toda. A começar
pela questão processual. Eu soltei agora há pouco um artigo dizendo justamente isso, né? O STF parece tomado pelo desejo de punir. Eu brinco com o nome daquela série do Charles Bronson, na década de 70, Desejo de Matar. Jamais diria que os ministros do STF querem matar alguém, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vou eu preso. Mas desejo de punir, eles estão mostrando que tem. E são capazes de virar as costas para a legislação para fazer isso. Você não atrai para o STF uma causa que teve a origem dela numa fala anterior ao momento em que o Moro virou senador. Agora, se você atraiu, você deveria levar em conta o direito do Sérgio Moro de exercer a sua liberdade, né? O senador é coberto por essa prerrogativa de não ser punido por palavras e ideias. Mas não, eles não querem nem perder a oportunidade de julgá-lo, nem reconhecer a imunidade dele. Exatamente. Fica muito difícil. É desejo de punir. Né? E como a gente vai ver ainda deste programa, assim como no caso do Charles Bronson era uma série, no caso do STF também é uma série. Já estamos no episódio 2. Esse aí do Moro mal estreou, já tem o 2 em andamento também, em produção. Mas olha, é angustiante, porque ao fazer isso, é inegável que o STF está querendo criar um ambiente de intimidação no Brasil. Exatamente. Esse é o ponto. Não dá para fugir dessa conclusão. Se eu puxo a competência para julgar, não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha sido feito, se é do STF, eu quero punir, eu quero mostrar que eu posso. Então o STF está criando um ambiente de intimidação para os seus críticos no Brasil. Isso é péssimo, péssimo para qualquer democracia. Exatamente, porque são colegas do Gilmar Mendes que estão julgando um caso de uma pessoa que não tinha foro privilegiado e que fez uma piada envolvendo o ministro, colega deles. Então, eles concentram esse poder por meio de um malabarismo e, atropelando a legislação e a própria jurisprudência, eles aceitam a ação penal. A gente vai ver o caso em que o delegado resolveu não indiciar aqueles envolvidos numa confusão com Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma, aí se trocou o delegado e aí vem um delegado novo que resolve indiciar. Quer dizer, que resolve fazer aquilo que o Moraes queria que se fizesse com as pessoas que se envolveram numa treta com ele lá no aeroporto de Roma. Já houve aí outros casos, né, em que o Moraes é vítima e juiz ao mesmo tempo. A gente falou disso a respeito nessa semana. Então, quer dizer, você ironizar, você ter uma crítica, você ter um momento ali de uma hostilidade maior, etc., isso não vai ser perdoado, mesmo que não haja prova, mesmo que não haja informação suficiente na denúncia, mesmo que as câmeras de segurança do aeroporto não mostrem o que o ministro diz, etc., vai se dar um jeito de o Supremo Tribunal Federal julgar o caso daqueles que ousaram se voltar de alguma maneira, mesmo que irônica, indireta, sutil, num ambiente lúdico, contra qualquer um de seus integrantes. Então, isso é um ambiente de intimidação, é um ambiente onde a liberdade de expressão a respeito daqueles que têm poder era muito limitada por aqueles que têm poder. Eles estão cerceando essa liberdade de expressão. E a jurisprudência do STF, reunida pela defesa do Moro, exime o ex-juiz da Lava Jato desse crime de calúnia contra o ministro do Gilmar Mendes,
esse crime que foi alegado às pressas, sem qualquer contextualização nem diligência prévia pela PGR, no caso da piada da prisão da festa junina. Então, vamos lembrar aqui o seguinte a respeito dessa jurisprudência. Eu estou aqui pulando uma parte sobre o artigo que eu escrevi mais cedo, porque já tem elementos que eu comentei agora no programa, mas o que apontou a defesa do Moro? Ela apontou a inépcia da denúncia assinada pela Lindor Araújo. Então, abro aspas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deverá expor o fato criminoso a partir de todas as suas circunstâncias, além da identificação das partes, a classificação dos crimes e, quando necessário, o rol de testemunhas. Isso está previsto no artigo 41, tá? A redação é praticamente igual a isso que está sendo colocado aí pela defesa do Moro. Isso leva a crer que, na ausência de qualquer um dos requisitos supracitados, a peça vestibular deve ser rejeitada. É a exata inteligência do artigo 395, inciso 1 do CPP, que aí eu acrescentei, né, diz lá, denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. A análise da exordial acusatória, quer dizer, ali da peça de acusação, permite inferir que a PGR não cumpriu data vênia com o seu ônus. Data vênia é uma formalidade, com todo respeito, entendeu? Mas não fez seu papel, não. Não é possível identificar quando, onde, por quê, para quem, sob qual contexto as afirmações supostamente criminosas foram exprimidas pelo acusado. Quer dizer, como a gente mostrou na denúncia da PGR, até lida pela Carmen Lúcia, a PGR não sabia nada quando acusou o Moro. Ela simplesmente foi provocada pelo Gilmar e 3 dias mostrou serviço. Pessoa aí poderosa do Brasil, estou fazendo aí rapidinho, tá? Dando a tramitação aqui. Apurei nada, mas estou tocando isso adiante. A visão da PGR. E o próprio Gilmar, repito, citando também o artigo 41 do CPP, já havia assinado uma decisão nesse sentido, é o inquérito 3752 do Distrito Federal, como lembrou o procurador Hélio Telly na ocasião e relembrou o papo antagonista na segunda-feira, véspera do julgamento. Então, vamos destacar aqui, dessa vez, de modo mais objetivo, o que o Gilmar tinha escrito. Abre aspas. Denúncias genéricas que não descrevem os fatos na sua devida conformação não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito. Mas há outras implicações. Quando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a violar-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Atenção, agora eu faço um parêntese aqui, Felipe, para essa frase. Deixa na tela, produção. Olha essa primeira frase. Isso é uma decisão do Gilmar. E olha o que aconteceu hoje. Abriram uma ação penal. E ele estava dizendo, não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Parece que a primeira turma do Supremo quis impor esses danos, dos quais falava o Gilmar ao Sérgio Moro. Daí, continuava ele, a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso. Olha só, é preciso ter rigor e prudência. Tanto, eu comentando, Felipe, tá? Mas vocês estão vendo na tela, rigor e prudência. Por parte daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais, quer dizer, a PGR deveria ter tido rigor e prudência, e como vocês viram aqui, não teve, e daqueles que podem decidir sobre o seu curso, quer dizer, cada um dos 5 ministros da primeira turma do STF deveria ter tido rigor e prudência, e não tiveram nenhum. Eles nem sequer examinaram os outros elementos sobre aquela fala, sobre aquele evento, sobre aquele dia. E aí continua. Pode trocar o print, produção? A arte, perdão. Em suma, denúncia imprecisa, genérica e vaga, além de traduzir persecução criminal injusta, é incompatível com o princípio da dignidade humana e com o postulado do direito à defesa e ao contraditório. Fecho aspas. A defesa do Sérgio Moro apontou ali. Ela não foi sequer ouvida antes da denúncia, o que poderia ter evitado toda essa confusão que está sendo causada agora de uma maneira proposital. Então está aí, afeta a dignidade humana. Mas, se for um desafeto do sistema, aí pode. Aí está tudo bem. Então a defesa do Moro, na linha
desse raciocínio antigo do Gilmar, mas sem citá-lo, afirmou que o Estado Democrático de Direito não permite acusações levianas e desvirtuadas da realidade fática. E aí, enfim, repetiu que o Moro não contribuiu para a gravação, não contribuiu para a divulgação, nada disso veio dele. E, abro aspas, de novo, tem arte produção. Isso é sintomático, pois nada que diz respeito ao vídeo que serviu de base à denúncia é de responsabilidade de Sérgio Moro. Não se buscou investigar quem criou a edição falaciosa dos fatos, nem mesmo de onde partiu a veiculação descabida e tendenciosa da gravação manipulada, o que revela a absoluta inaptidão técnica da denúncia. Fecho aspas. Você imagina você fazer uma denúncia criminal contra alguém sem o mínimo de apuração? Não se sabia o dia, o local, a hora, o contexto. Não se sabia que era festa junina. Vocês pensam assim que a gente fala, porque foi uma piada de prisão de festa junina. Quando você ouve isso aí, a pessoa pensa, então isso estava lá embutido na denúncia da PGR. Não, porque a denúncia se baseou num corte que não dava essa configuração de festa junina. Então, a denúncia, ela não esmiuçou nada. Ela não esmiuçou de onde partiu, quem foi que publicou na rede social esse corte, quem foi que filmou, quem é que estava ali presente naquele evento, nada. Tirou conclusão e interpretação a partir de um corte de 5 segundos veiculado numa rede social por um detrator do agora parlamentar. E a defesa citou decisão de Rosa Weber, inquérito 3659, de rejeitar uma queixa por calúnia. Vamos lembrar o que escreveu a então ministra do STF também, abre aspas. É inepta a queixa que imputa ao querelado a prática do crime previsto no artigo 138 do Código Penal, sem narrar o fato com todas as suas circunstâncias. O crime de calúnia exige, para sua configuração, imputação de fato falso e determinado. Mera alusão ao nome iuris, que é o nome do direito, a expressão utilizada para designar uma denominação técnica do crime, ou seja, a mera alusão ao nome, a tipificação ali do crime, em ofensas pessoais, não configura o crime de calúnia. Quer dizer, você falar assim, nessa fala aí teve uma calúnia, não configura o crime de calúnia. Se não há, continuava Rosa Weber, imputação de fato circunscrito numa situação específica. Fecho aspas, tudo que não há na denúncia da PGR. Eu estou lendo aqui, para deixar registrado para si, porque ainda vai haver análise do mérito. O Moro não foi condenado, não. Só se abriu a ação penal. E aí esse corte aqui vai ficar disponível para se ver depois, inclusive, as pessoas divulgarem nas redes sociais, para a gente ter aqui um capítulo dessa história de perseguição, de concentração do poder no Supremo Tribunal Federal, de decisões políticas, de absoluta indiferença à realidade fática. Nas palavras da defesa de Moro, a calúnia exige a imputação precisa com todas as circunstâncias constitutivas da infração, ou seja, sujeito ativo, passivo, tempo, lugar, a qualidade do objeto e o evento ou acontecimento previsto em lei. Sérgio Moro não atribuiu a responsabilidade de um acontecimento concreto e criminoso ao ministro Gilmar Mendes. O conceito objetivo do tipo penal resta esvaziado, portanto. Quer dizer, quando o Moro fala, isso aqui rindo, para alguém que estava rindo e que já tinha falado em suborno, de brincadeira de festa junina, que, isso aqui é fiança para comprar o HC do Gilmar, ele não fala quem é que está envolvido na venda de sentença, quem é que pagou para o ministro, eventualmente, dar uma decisão, quanto pagou, em que processo que consta esse episódio, qual é a data, eles se encontraram onde, não tem nenhuma especificação. Então, a defesa do Moro citou também um acórdão relatado pelo próprio Gilmar, AP 428, no qual se lê, abre aspas, a tipicidade própria à calúnia pressupõe a imputação de fato determinado, revelador de prática criminosa, não a caracterizando palavras genéricas. Fecha, deixa aí, produção. Esse é o Gilmar, o autor da representação contra o Moro, a PGR, que, repito, foi tramitada numa velocidade incrível, que nunca acontece, 3 dias já tinha denúncia contra o senador. Imagine aí, em escândalos de corrupção, se tem denúncia em 3 dias depois de uma representação. Palavras do Gilmar, não a caracterizando, quer dizer, a tipicidade da calúnia,
palavras genéricas. O Moro utilizou palavras genéricas. Estava ali fazendo brincadeira, falando de comprar HC do Gilmar, por causa do mecanismo da brincadeira de prisão de barraca de festa junina. Pode botar a produção a citação da defesa do Moro a Joaquim Barbosa, agora, ex-ministro do STF, inquérito 2870. Aspas, a narrativa constante da inicial não tipifica o crime de calúnia, para cuja configuração é necessário que tenha havido imputação concreta e individualizada ao querelante, de fato definido como crime. Fecho aspas. Mais uma citação de Edson Fachin, inquérito 3399, vai na mesma linha. Abre aspas. Os crimes de calúnia e difamação, por suas definições típicas, exigem a imputação de fato determinado a alguém. Fecho aspas. E a defesa do Moro ainda argumentou o que estou dizendo desde a primeira análise desse episódio, antes até de haver a denúncia, sobre a questão do tom jocoso. Então, afirmou não haver o animus caluniandi, ou seja, a intenção de caluniar. E aí mencionou uma doutrina nesse sentido, trecho de um livro, que diz o seguinte, abre aspas, há muito tempo se distingue a intenção de ofender, o animus injuriandi, da intenção de brincar, de satirizar, que é o animus jocandi. Distinção que deve ser feita, no caso concreto, com a análise de fatores relevantes como o ambiente da sátira e a sensibilidade social do momento. Olha só, faço aqui parênteses, mais uma vez. Distinção que deve ser feita no caso concreto, ou seja, PGR deveria ter feito no caso concreto do Moro, com análise de fatores relevantes como o ambiente da sátira. Quer dizer, qual era o ambiente da brincadeira, da piada? Era o ambiente de festa junina, de barraquinha de prisão. Nada disso constou na denúncia porque a PGR não apurou nada. Ela correu para atender o pedido do Gilmar e pediu a prisão de um senador da República dessa maneira leviana. E aí fala o autor, né, dessa citação aí, feita pela defesa do Moro. Está na tela aí, na arte está a defesa do Moro, mas é o autor que eu já vou dizer o nome. Não, pode colocar o print anterior. Fala ali, a sensibilidade social do momento. Quer dizer, dá todo uma retaguarda para que se possa, de fato, fazer a análise do ambiente, da sensibilidade social. Quer dizer, não é assim você pegar uma palavra genérica ao léu e sair acusando as pessoas de um crime. Aí pode trocar de tela, produção. A constatação do intuito de criticar e da função corretiva do riso, como quer Bergson, ainda que por meio da sátira e do deboche, descaracteriza a intenção dolosa de ofender, o animus injuriandi, exigível para a configuração do ato ilícito. Olha aí, isso está num livro do João Paulo Capelotti, O Humor e os Limites da Liberdade de Expressão, Teoria e Jurisprudência. Está aí, São Paulo, editora de Alerj, 2022, páginas 243, 244. Quer dizer, a constatação do intuito de criticar, ainda que por meio da sátira e do deboche, descaracteriza a intenção dolosa de ofender. Quer dizer, a pessoa está satirizando, ela está fazendo uma graça num rompante espontâneo de improviso ainda, no meio de um ambiente festivo, privado, e se quer configurar o ato ilícito que, de acordo com a doutrina, é descaracterizado nessas circunstâncias. Então, nas palavras da defesa do Moro, o ambiente, as pessoas que lá estavam, a conotação e os próprios dizeres desmentem a versão narrada na denúncia. Abre aspas, tudo não passou de uma brincadeira tirada de contexto que de nenhum modo, seja no contexto ou em sua divulgação editada posterior, é ofensiva ou tinha a intenção de macular a honra do ministro Gilmar Mendes. Fecho aspas. E nesse momento da manifestação escrita, entregue ao STF, a defesa apontou o vídeo revelado por mim, Felipe Moura Brasil, no trabalho de apuração que a PGR não fez, mas eu fiz, meu trabalho jornalístico. Foi juntado ali em mídia aos autos do processo esse vídeo, mostrando a explicação dada a Moro e sua esposa Rosângela sobre o mecanismo da brincadeira de prisão de barraquinha de festa junina, que envolvia pagamentos para manter presas as pessoas, presas, e para libertar. Então, abro aspas aí para a manifestação da defesa. Isso restou absolutamente claro em um outro vídeo, certamente não anexado à denúncia, que foi gravado no mesmo dia e contexto. Ali toda a história é clareada. A festa junina, o caráter amistoso da confraternização e o tom das falas proferidas por Sérgio Moro, todas comprovam a inexistência de crime.
fecho aspas. E está lá na manifestação escrita o print da minha postagem no X, o antigo Twitter, com o vídeo que nós já exibimos aqui no programa e que vamos exibir de novo. A gente tem separado aí, produção? Então pode soltar esse vídeo que mostra justamente o contexto em que tudo se deu com o vídeo que havia sido omitido, que tem bandeirinha, gente fantasiada, clima junino e a explicação do mecanismo da brincadeira. Pode soltar. Mais. Vamos dar uma olhada. Não, vai, Você entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém vai lá e dá 5 anos, você fica mais 10 minutos, pensou? Vamos ver o que é o Vamos negócio. deixar você encarcerado até o fim. É uma boa ideia. Tá subornando velho. Não, isso é fiança, instituto. Pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Eu quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira e que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias, sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. No Senado, vou lutar contra essas injustiças. É absurdo! Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão, mas desviar milhões? Ah, aí não! É isso mesmo. Hoje a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. Nesse vídeo, agora, eu vou te explicar os erros dessa denúncia, dessa acusação e por que é absurda. Bom, esse é um trechinho aí do vídeo que Deltan Dallagnol fez naquela época e de uma das primeiras ali manifestações do Sérgio Moro a respeito. No vídeo que eu revelei, que eu descobri, que eu apurei, vocês viram, porque eu até coloquei legendas para ficar claro o que está sendo dito, que ao explicar o mecanismo da brincadeira, se fala ali, você pode dar 5, e aí a pessoa fica mais 10 minutos presa e tal, a pessoa fala, você vai acabar enclausurado lá, vai acabar preso, pode não ser uma boa ideia, aí o Moro brinca, vamos ver o que negocio. Quer dizer, toda a linguagem, ela mostra a questão do pagamento, da negociação em torno da prisão. Isso faz parte do mecanismo da brincadeira. Por isso que eu digo que o comprar se refere ao mecanismo da brincadeira. Você podia pagar para a pessoa ficar lá de castigo, você podia comprar a sua liberdade, ou seja, o habeas corpus, em tese. E no mundo real, repito, Gilmar Mendes é o ministro que mais deu HC. Então, essa mistura do mecanismo de compra da liberdade da brincadeira com o mundo real, onde o HC, onde o ministro Gilmar Mendes é quem mais dá HC, resultou nessa piada, porque piada é isso, é uma mistura que causa um efeito cômico. A gente tem que explicar o conceito de piada para ministro do STF. Chegamos a esse ponto. É tudo muito ridículo, é muito patético que isso tenha sido levado à Suprema Corte do país. Imagine nos Estados Unidos algum parlamentar ser alvo de uma ação penal por causa de uma piada de festa junina, seria um escândalo nacional. Mas está aí tudo evidenciado, porque eu fiz o meu trabalho jornalístico e a PGR não fez, e o Supremo Tribunal Federal se fez de sonso, quer dizer, fez a egípcia, ignorando todos os outros elementos que a PGR omitiu, e aceitando, a PGR disso, restou apurado o quê, mesmo que ela não saiba, dia, hora, local e tal, a gente vai aceitar mesmo isso aqui. Depois se vê. E, eventualmente, podem ficar anos sem julgar, né? Porque parece haver... Quando não há
elemento técnico, aí a gente tem que fazer análise política. Então parece haver uma articulação política, quer dizer, mantém-se o mandato de Moro, mas na coleira. Ele fica pendurado lá com uma ação penal. Parece um recado para que ele se comporte, para que ele não incomode o sistema durante a vigência do seu mandato de senador. Será que vão empurrar para só julgar esse caso daqui a anos, quando ninguém mais se lembrar, e aí arquiva e tal? Porque a questão é deixá-lo pendurado com alguma coisa que eventualmente pode levar a uma consequência? Essa que é a questão, porque tecnicamente é um disparate completo. Muito bem, eu daqui a pouco termino aqui as informações, mas eu quero ouvir o Graeb a respeito de tudo isso que eu estou elencando aqui, porque se ninguém mostrar o tamanho do absurdo, as pessoas perdem a dimensão nesse país que naturaliza o absurdo, Graeb. Microfone e volte para a primeira frase que a gente quer ouvir. Insisto, a chave, a questão aí é o potencial de intimidação que isso cria. Como você disse, e como eu escrevi também, o Sérgio Moro começou a ser punido hoje. Ele ficou com a corda no pescoço. É isso, é uma pressão política sobre um cara que é visto como que hoje é tido como desafeto por diversos ministros do STF. É muito importante mesmo verificar se o julgamento vai correr com tanta agilidade quanto correu a denúncia, né? Exatamente. 3 dias para fazer a denúncia, com apuração inexistente, menos do que sumária, né? Imagina, Grebe, 3 dias para a denúncia e 3 anos para o julgamento, imagina. Exatamente. Ou 8 anos para o julgamento, porque daí já se foi o mandato do Sérgio Moro, certo? É muito triste ver isso acontecendo. É muito triste, é muito inquietante, é perturbador. Porque é transparente. É transparente que não é um trabalho jurídico do STF. Exatamente. Analítico, não tem nenhuma análise. Não tem a preocupação, a intenção política está se sobrepondo a tudo. E isto é evidente, é patente, só não enxerga quem não quiser. Então, olha, é muito ruim ver a Suprema Corte brasileira agindo com esses parâmetros. Os parâmetros que dão as costas para o direito e só olham, só operam segundo a lógica da política, quase que dá para dizer, da vingança, da revanche. Isso. Né? E olha com quem você está falando, hein? Exato. Olha com quem você está falando. Comigo, não. Parece haver autoridades na República que não podem ser ironizadas. Parece ser proibido ironizar certas autoridades por aquilo que elas, no sentido aqui específico de que o Gilmar é quem mais concedeu habeas corpus, não estou falando aqui de compra, porque eu já falei que isso é uma questão do mecanismo da brincadeira, por aquilo que as autoridades fazem. Elas não podem ser ironizadas por aquilo que elas fazem. O Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, no seu discurso de abertura da Brasil Conference, em que eu estava presente, lá em Harvard, em Boston, na região de Boston, nos Estados Unidos, ele falou que no Brasil as pessoas ficam ofendidas por aquilo que fazem. Quer dizer, quando você descreve aquilo que as pessoas fazem, elas ficam ofendidas. E aí a gente tem a sensação de que não se pode dizer aquilo que os ministros fazem num tom mais crítico, num tom mais debochado, porque senão vai haver uma intimidação. E repito, não estou acusando ninguém de venda ou compra, e etc., de sentença. Estou falando simplesmente um fato da realidade. Vocês podem colocar no Google. Ministro do STF que mais concedeu HC. Vocês vão encontrar várias reportagens, algumas no título. Gilmar é o ministro do STF que mais concedeu HC desde 2009, e algumas ali, naquele trecho que fica destacado nos resultados do Google quando você faz uma pesquisa. Tem matérias de 2020, matérias de 2021, inclusive do portal onde o Gilmar publica textos, mostrando que é isso mesmo.
É natural que se remeta a ele quando se quer falar em HC, porque é ele quem mais dá HC. E você cercear isso, uma frase espontânea, de improviso, num clima festivo, uma pessoa que estava ali sendo provocada até pela outra em relação a suborno. Está subornando o velho? Ah, não, isso aqui é fiança para comprar HC. Quer dizer, não se quis saber nada. Se quis simplesmente taxar o parlamentar de alguém que tem uma intenção maligna, que é malvado. Se quer impor essa ficção coletiva da pessoa ruim, da pessoa baixa, que mirou a classe política, que tentou criminalizá-la na época da Lava Jato. Quer dizer, vingança. É vingança. E é óbvio que não houve uma tentativa de criminalização. Houve uma investigação que partiu de um posto de gasolina e chegou ao maior esquema de corrupção já revelado no país, no Petrolão. E as pessoas foram sendo investigadas em razão dos fatos que foram sendo descobertos. E várias pessoas poderosas foram condenadas em primeira, em segunda, em terceira instância, tiveram HC, inclusive, rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, como o próprio Lula, habeas corpus preventivo, que foi rejeitado pelo STF. Então, assim, não há base técnica, é uma violação à própria jurisprudência, às decisões anteriores do próprio ministro, um julgamento também feito às pressas, assim como a denúncia, sem levar em conta todos os outros elementos, simplesmente para deixar um parlamentar pendurado com algo que se possa usar contra ele. E a defesa do Moro lembrou ainda o esclarecimento feito pelo atual senador, a partir do vídeo que eu tinha divulgado, e entendeu que ele constitui pública e imediata retratação nos termos do artigo 143 do Código Penal, segundo o qual o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Tem a nota aí, produção, do Moro naquela ocasião, vamos relembrar aqui, já mostramos, mas vamos repetir. Olha aí, abre aspas, a recente postagem do Felipe Moura Brasil esclarece tudo. Brincava-se sobre cadeia em festa junina, na qual paga-se uma prenda para sair. Atenção, não é crime pagar ou receber nesse caso. Eu chamo a atenção para esse parêntese do Moro, que está embutido em toda a minha argumentação anterior. Quando se fala em comprar HC, no contexto de uma brincadeira de prisão em que havia pagamentos, não se está acusando alguém de vender sentença, se está falando em comprar HC, em comprar libertação da barraquinha de prisão de festa junina. E não é crime, não existe crime previsto na legislação para essa possibilidade, venda de HC de prisão de festa junina. Portanto, não tem uma acusação criminal nem em termos genéricos. Esse que é o ponto. Nem no termo genérico ela é uma acusação criminal que se sustente. E como, pela lei, a configuração de calúnia exige detalhes, exige especificação, aí que não há mesmo. Então, continuou o Moro. A não ser que a PGR queira dizer que acusei o ministro Gilmar de vender habeas corpus contra a prisão de festa junina, penso que a denúncia é absurda. PS, não estou reiterando calúnia ou injúria, apenas explicando. Tenho divergências sérias com o ministro Gilmar Mendes, mas nunca o acusei de crimes. O culpado pela ofensa ao ministro Gilmar é quem, na sexta-feira, isso em 2023, editou e divulgou trechos do vídeo com malícia. Eu, da minha parte, nunca tive o vídeo, acho estranha e repudio a denúncia relâmpago. Se a PGR tivesse me ouvido antes, explicaria tudo. O vídeo com o contexto você pode assistir diretamente no post do Felipe Moura Brasil. Se eu postar do jeito que as coisas andam, é capaz de me prenderem. No Senado, continuarei a lutar pela justiça e pela liberdade para mim e para você. Fecho, acho. Foi até um momento curioso dentro de todo esse cúmulo do absurdo, que o Moro, ao fazer essa postagem, ele colocou um print ali do meu vídeo. Veja, ele não colocou o vídeo porque, de repente, nesse ambiente do absurdo completo, eles poderiam dizer, o próprio senador divulgou. Coisa que ele não fez, né? O vídeo veio à tona por terceiros, já identificados como pessoas que são detratores, que têm uma outra agenda. E, mesmo assim, mesmo não tendo o Sérgio Moro divulgado, a Carmen Lúcia usou a divulgação por terceiros para alegar a competência do Supremo Tribunal Federal, porque isso ocorreu quando o Moro já era senador, mesmo que a piada tenha sido dita quando não é. E a defesa do Moro, bom, isso eu já falei, que ela identificou os prints, e escreveu o seguinte: observa-se nitidamente
que os 3 perfis possuem inclinação política absolutamente diversa daquela defendida e acreditada pelo acusado, Sérgio Moro, o que comprova toda a verdade estampada na resposta à denúncia. Fecha aspas. Quer dizer, toda a verdade que a própria defesa tinha mostrado na primeira manifestação. Essa foi uma manifestação complementar, apontando de onde veio a divulgação do vídeo, com 3 perfis, que eu não vou reproduzir para não dar palanque para militante de rede social, que acaba gerando toda essa cadeia de absurdos, esse efeito dominó da perseguição sem qualquer base na realidade fática, processual, da legislação, da jurisprudência. Grebe, assim, a gente se demora, evidentemente, porque acho que é um episódio muito ilustrativo desses tempos sombrios, desses tempos em que a política ela se apossou das instituições de uma tal maneira que não importa mais o que está escrito. Outro dia eu citei aqui Erasmo de Roterdã, que ele falava, né, que se as pessoas não tiverem... E aqui eu vou adaptar para não ser acusado também, mas se elas não tiverem a honestidade intelectual de seguir aquilo que está escrito, quer dizer, se não houver num país as pessoas capazes de respeitar a palavra, não adianta ter um monte de lei, porque elas vão ser atropeladas. E é isso que está acontecendo. Esse é um país em que a palavra escrita ou falada ela não é respeitada. Se age conforme a conveniência para punir ou para intimidar aqueles que ousam se voltar contra a patota. É isso que está acontecendo no Brasil.